Então pega comigo a sua Bíblia e abra lá em Lucas capítulo 4, versículo 31. Lucas 4, 31. Vamos ver se você é ligeiro de Bíblia aí, rapidinho. Lucas 4, 31 e seguintes, versículos seguintes. Enquanto você procura na sua Bíblia, deixa eu falar o tema dessa pregação que abre este acampamento na quinta de adoração. Já entramos a fundo, de cheio, no acampamento, no combate da oração. E como a minha irmã Rogerinha já colocou muito bem, queremos ser combatentes na oração. E neste combate espiritual, o tema desta primeira pregação é esse: a palavra de Deus no combate espiritual. Repita comigo: a palavra de Deus no combate espiritual. Como eu preciso da palavra de Deus no combate espiritual que eu vivo hoje. E isso é muito importante, você ter isso na sua mente e no seu coração. Precisamos da palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 31. Esta passagem vai nos ajudar a compreender esta força da palavra de Deus. Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e lá os ensinava aos sábados. Eles ficavam maravilhados com seus ensinamentos, pois sua palavra tinha autoridade. Na sinagoga estava um homem que tinha um espírito impuro, e ele gritou em alta voz: que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu: cala-te, sai dele. O demônio então lançou o homem no chão e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram espantados e comentavam: que palavra é essa? Ele dá ordens aos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E sua fama se espalhava por todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou citar algumas citações bíblicas aqui, algumas passagens. Você vai ter que acompanhar ligeiro, tá bom? Se você não conseguir abrir na sua Bíblia aí, anota essa passagem aí num caderninho para depois você em casa poder ler com calma, tá bom? Eu vou citar algumas passagens bíblicas aqui para você. Veja que interessante aqui. Fala que, no versículo 32, que o povo que estava ali ficou maravilhado com os ensinamentos de Jesus, pois sua palavra tinha autoridade. É importante a gente ir no original grego, porque esta palavra autoridade, no grego, significa exousia. E exousia, no original grego, que é geralmente traduzido para nós como autoridade, poder, regra. Na etimologia da palavra exousia, tem a raiz eimi. E essa raiz eimi significa ser, existir. Então esta palavra exousia não é apenas um rótulo, um título para poder, mas também uma declaração de existência. Esta palavra exousia, que diz aqui que a palavra de Jesus tinha exousia, tinha autoridade. Então vai dizer que esta palavra ela incorpora essa ideia de autoridade que vem do ser, dos direitos inerentes. Jesus é o Filho de Deus. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus como Filho de Deus, já ressuscitado, antes de subir ao céu, antes da sua ascensão, ele vai dizer aos seus discípulos: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dado toda a exousia, toda a autoridade. Então o Pai lhe deu esta autoridade, é um direito dele, como Filho de Deus sentado à direita do Pai, ele tem toda esta autoridade no céu e na terra. A autoridade da palavra de Jesus vem do ser de Jesus. Vem do ser de Jesus, tem a ver com ser, com existir, está entendendo? Então, que palavra é essa? Ela tem autoridade por quê? Porque é o Filho de Deus proclamando esta autoridade, é inerente a Ele. E veja, diante desta palavra com autoridade, né? Inclusive vai dizer aqui no versículo 36, Ele dá ordem aos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. A tradução no grego de poder é dinamis, né? Então tem exousia e dinamis. As duas coisas a palavra de Deus contém, autoridade e poder. Então Jesus falava e acontecia o que ele falava.
A palavra que é viva, que é eficaz. Então veja, meu irmão e minha irmã, lá em Lucas, ou melhor, em Mateus, porque tem Lucas também, mas em Mateus capítulo 4, lá em Mateus capítulo 4, a partir, você pode procurar aí na sua Bíblia rapidinho, Mateus 4, versículo 1, vai dizer que logo no início do ministério de Jesus, quando após ele ter sido batizado, ele vai para o deserto. Ali ele fica 40 dias e 40 noites em completo jejum. Ali ele é tentado pelo demônio. Diz aqui o versículo 1, Mateus 4:1. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois ele teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí, aqui o versículo 4, ele respondeu: está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesta pregação, eu quero que você entenda uma coisa. Voltando àquela passagem de Lucas 4, o povo que estava espantado dizendo: que palavra é essa? Que autoridade é essa? Essa exousia. Eles estavam ali assistindo, gente. Eles estavam vendo ali um combate espiritual, estavam vendo uma guerra acontecendo. De um lado, Jesus, nosso Senhor, cuja palavra tem autoridade e poder. E do outro lado, eles contemplam naquela sinagoga os espíritos malignos dizendo: vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Eles estão vendo um confronto ali. E Jesus dizendo: cala-te, sai dele. E a libertação acontece. Eles estão acompanhando. Sabe, numa partida de tênis, você vai numa partida de tênis e o povo fica assim olhando para a bolinha de um lado e do outro, pá, 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 fica assim mexendo o pescoço, né? A cabeça olhando para um lado e para o outro. O povo ficou assim, uma hora Jesus falando com autoridade e poder, outra hora o espírito maligno, pela boca daquele homem possesso, aquele espírito impuro que grita: que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Então o povo está assim com a cabeça, ouvindo Jesus com a sua palavra de autoridade e poder, e vendo o espírito maligno desesperado dizendo: tu vieste para nos destruir, tu és o Santo de Deus. Eles estão vendo ali o confronto, a batalha espiritual acontecendo. Essa batalha, aqui, nessa passagem que eu acabei de ler para você, de Jesus, a tentação do deserto, ela se manifesta. Após 40 dias e 40 noites de jejum, o demônio vem para tentar nosso Senhor. E qual é a primeira tentação? Jesus teve fome, 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. E o demônio, astuto como é, vai dizer: transforma esta pedra em pão. Você não está com fome, Jesus? Transforma esta pedra em pão. Qual é a resposta de Jesus? É pela palavra. Jesus responde pela palavra de Deus. Pelas Sagradas Escrituras ele vai dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a partir disso eu quero trazer para você, você que é combatente da oração, 3, lógico, a palavra de Deus tem muitas propriedades, muitas características. Podemos dizer assim que a palavra de Deus ela é graça, a palavra de Deus ela é luz, a palavra de Deus ela é força, a palavra de Deus é isso, é aquilo. Podemos dizer que a palavra de Deus é tantas coisas, mas eu quero me deter em 3, por causa do tempo da pregação. A primeira que eu quero dizer, a primeira característica, vamos dizer assim, da palavra de Deus, é que ela é alimento, é o pão da palavra. A palavra de Deus é alimento. E Jesus vai dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, que procede da boca de Deus. Esta palavra alimenta. Catecismo da Igreja Católica, no número 104 do Catecismo da Igreja, vai dizer assim: na Sagrada Escritura, a igreja, que somos nós, a igreja encontra incessantemente o seu alimento e a sua força. Pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala.
Então veja, a palavra de Deus que é alimento, a palavra de Deus que o catecismo vai dizer aqui, alimento e força. Quando acolhemos a palavra de Deus, ela nos alimenta. Padre Jonas Abib, ele nos ensinou, nosso pai fundador aqui na Canção Nova, a dentro da nossa espiritualidade, fazemos diariamente o estudo da palavra de Deus. Ele ofereceu ao povo de Deus esse livro maravilhoso, que vale a pena você adquirir. Você que está em casa, adquirir pelo loja.cançãonova.com. Você que está aqui no intervalo, corre lá na loja e adquire. A Bíblia no meu dia a dia, um livro muito simples, onde Padre Jonas ensina um método para crescermos, para refletirmos na palavra de Deus. E logo nas primeiras páginas desse livro, eu quero ler o que Padre Jonas escreveu. Ele diz assim: graças a Deus não posso negar, a Bíblia faz parte da minha vida. Ela se tornou carne de minha carne e osso de meus ossos. Eu comi, mastiguei, digeri, ruminei, assimilei a palavra de Deus como um alimento. Hoje ela é como o sangue que corre nas minhas veias. E aí ele vai contar aqui nas próximas páginas como começou o estudo da palavra, o diário espiritual. Então ele vai falar que ele tinha aquele grupo de jovens lá em Lorena, na diocese de Lorena. Ele vai falar que a partir de 76 ele começou um trabalho forte de catequese com aqueles jovens, mas que ele sentia que aqueles jovens que ele começou esse trabalho de catequese precisavam de um acesso direto à palavra de Deus. E a partir disso então nasce esse método, cujo primeiro nome era A Bíblia Foi Escrita para Você. Depois recebeu este nome de A Bíblia no Meu Dia a Dia, que é o nome do livro. E eu queria ler para você o que Padre Jonas diz assim. Olha só que bonito isso. Ele fala que ele, apresentando o método do diário espiritual àqueles jovens, e você pode aprender esse método, é muito fácil. Aqui você colhe promessas, colhe princípios eternos, colhe as ordens de Deus para a sua vida. Em cada passagem você começa pela primeira carta de João. E aqui Padre Jonas ensina a nós, na Canção Nova, nós missionários, mas também ao povo de Deus, a fazer o estudo da palavra. Ele diz o seguinte, quando ele começou com aqueles jovens em Lorena, em 1976, foi mesmo colocar nas mãos deles uma ferramenta. O resultado veio imediatamente, foi o que se pode chamar de uma explosão. A experiência impressionou não só os jovens, mexeu também com os pais, com as pessoas das paróquias, com os próprios padres. Ninguém podia imaginar como os jovens estavam conseguindo entender tão a fundo a Bíblia e como levavam tão a sério e com tanto afinco essa nova tarefa. Falavam mesmo em lavagem cerebral, diziam que estávamos fazendo a cabeça dos jovens. Aí Padre Jonas diz, no fundo, eles tinham razão, mas as pessoas pensavam que éramos nós que o fazíamos, mas na verdade era Deus. Ele, pela sua palavra, lhes fazia a cabeça e mais ainda o coração. E aí ele diz assim, como consequência, 1 ano depois, pude fazer àqueles jovens um desafio. Então, no início de 1978, um grupo deles passou a viver em comunidade. Era o início da comunidade Canção Nova. Nós nascemos da palavra, da receita que se chamou A Bíblia Foi Escrita para Você. O que somos, o que fazemos hoje, continua sendo o resultado da palavra de Deus trabalhada com afinco por meio dessa ferramenta que Deus pôs em nossas mãos. Este rincão que você está sentado aqui é fruto da palavra de Deus. Este palco que você está vendo aqui é fruto da palavra de Deus. O meu ministério de pregação é fruto do diário espiritual. O ministério da minha irmã Rogerinha, cantando, ministrando canções, é fruto do diário espiritual. Meus irmãos músicos, o ministério deles, de tocar para Deus, é fruto do diário espiritual. Na Canção Nova, tudo nasce pela palavra de Deus. Tudo que você está vendo aqui, nasceu a partir da palavra de Deus. E a palavra de Deus enquanto alimento. Então, desculpa falar combatente na oração. Se você está lutando sem a palavra de Deus, você vai morrer de fome. Se você lutar sem ter a palavra de Deus como alimento, e eu vou dizer uma coisa para você, não é suficiente deixar sua Bíblia grande, bonita, de borda dourada, aberta lá no seu oratório, aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, aberto no Salmo 90, e dizer, olha como eu sou católico, apostólico, romano. A Bíblia não é enfeite, a Sagrada Escritura não é adorno de oratório. A palavra de Deus, Padre Jonas nos ensina isso.
Não é para ficar com a Bíblia de borda dourada lá enfeitando o oratório e criando poeira, ou enterrada numa gaveta, no criado mudo do quarto. A palavra de Deus, Padre Jonas nos ensina aqui, ela foi comida, mastigada, digerida, ruminada, assimilada. A palavra de Deus é alimento. E nós católicos temos sido fracos, porque nos apoiamos em palavras de homens, nos alimentamos com palavras de homens. Chegou a hora de nós católicos acordarmos, meu irmão. Você vai morrer de fome nesse combate espiritual, se você não tomar a firme decisão, a decisão decisiva, como dizia uma santa da nossa igreja, a decisão decisiva. Eu tomo essa decisão agora, de ter a palavra de Deus como alimento, então eu vou assumir o estudo da palavra de Deus diariamente, de domingo a domingo. A palavra de Deus vai me orientar, a palavra de Deus vai me alimentar. Você está entendendo? Porque se você lutar contra o demônio, fraco, anêmico, morrendo de fome, o que diz o ditado dos antigos? Saco vazio não para. Como é que é? Saco vazio não para? Não para em pé. No mundo espiritual também. Se não estivermos alimentados, revigorados pelo pão da palavra, a gente vai tremer nas pernas. E o diabo vai conseguir nos derrotar. E eu e você, presta atenção, meu irmão e minha irmã, estou olhando com seus olhos aqui no rincão do meu Senhor, e você que está em casa, você não pode dar a vitória ao diabo. Nós não podemos dar a vitória a Satanás. Chega do diabo ficar rindo, zombando de nós, de nossas famílias, de nosso casamento, de nossos filhos. Precisamos nos apoiar em Nossa Senhora, a mulher que gestou a palavra dentro de si. E ela pisa na cabeça da serpente. Eu digo para você, se você se alimentar da palavra, segurar na mão de Nossa Senhora, você também vai pisar na cabeça do encardido, amém? Você vai pisar, meu irmão, vai vencer, porque ele já é um derrotado. Só que nós não tomamos posse da vitória de Deus, por quê? Porque estamos mortos de fome, lutamos enfraquecidos. São João Calabria, um santo italiano, vai dizer: ouvir a palavra viva e vivificante dos próprios lábios do Mestre Divino, refletir nos ensinamentos divinos que fluem dos seus lábios, do seu coração. Ai, ele vai dizer, que manjar! Portanto, que alimento substancioso, que haverá de favorecer o espírito da verdadeira e sólida piedade cristã. Que lindo isso, meu irmão. A palavra de Deus é alimento, e alimento substancioso. Mas a palavra de Deus também, além de ser alimento, e aqui vai uma segunda propriedade da palavra, além de ser alimento, ela é remédio. Repita comigo, a palavra de Deus é remédio para as minhas feridas. Veja só, meu irmão e minha irmã, estamos no combate. E num combate a gente acaba se ferindo. Tem lá o tiro do exército inimigo, pode pegar de raspão. Tem os arranhões, tem as escoriações, tem as machucaduras, porque o combate ele é acirrado, ele é árduo. E eu e você no combate da oração, nos ferimos muitas vezes, nos machucamos muitas vezes. E a palavra de Deus é remédio para nós. Em Lucas capítulo 6, no versículo 18, vai dizer algo muito interessante. Quando Jesus se encontrava com a multidão, vai dizer aqui no versículo 18, Lucas 6, 18, que aquela multidão, aquele povo, aquelas pessoas, vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. Então veja, a palavra, e aí vai dizer versículo 19, a multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Esta força, esta autoridade, exousia, esta autoridade do ser de Jesus, o Filho de Deus, Deus com o Pai e o Espírito Santo, ele falava. E o povo, o que o povo fazia? Vinha para ouvi-lo e ser curado. As duas coisas caminham juntas. Não é só ouvir a palavra e não é só ser curado. Mas enquanto ouvimos a palavra, ela vai trabalhando em nós, ela vai nos curando. Essas duas realidades caminham juntas. Ouvir, acolher a palavra e ser curado. Sabedoria capítulo 16, versículo 12 vai dizer: de fato não foi erva nem pomada que os curou, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura.
Vou repetir, Sabedoria capítulo 16, versículo 12. De fato não foi erva nem pomada que os curou, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura. Padre Jonas ia dizer, tudo cura significa tudo cura. Repete comigo, tudo cura significa... Tudo cura significa... Tudo cura. Não é que vai curar umas coisas e outras não. A palavra de Deus nos garante, ela tem poder de curar todas as feridas nossas, sejam emocionais, psíquicas, físicas. Então, meu irmão e minha irmã, aprenda a rezar com a palavra de Deus. Estou aqui vendo a minha irmã Rogerinha. Ela às vezes participa o programa, né, O Amor Vencerá. Uma mulher que sabe rezar com a palavra, graças a Deus. Eu louvo e bendigo a Deus pelo dom da minha irmã. Um santo da nossa igreja dizia, quando você olha para o seu irmão e você contempla o dom desse irmão, você não precisa ter inveja dele, porque o dom dele também é seu. Então o dom da Rogerinha de rezar com a palavra é meu também, porque nós somos comunidade, somos um corpo. Eu não preciso invejar a Rogerinha, nem ela me invejar, pelo contrário, o dom dela é meu, o meu dom é dela, porque somos comunidade, somos um corpo. E eu louvo e bendigo a Deus, minha irmã, porque ela reza com a palavra e reza com autoridade. A gente acompanha na TV, e não só ela, tem outros irmãos dentro da comunidade que pegam ali a passagem de Deus e vão rezando, rezando, rezando. Só que eles não podem, deixa eu falar, esses irmãos que rezam com a palavra, seja num programa de TV, seja em casa, eles não podem ser a exceção, precisam ser a regra. Você também, meu irmão e minha irmã, não sei se você sabe ler ou escrever, não importa. Se você sabe ler ou escrever, se você já fez faculdade, tem curso superior, ou tem mal primário, não importa. Você também pode e deve rezar com a palavra de Deus. E aí o catecismo da Igreja Católica, ou melhor, é o catecismo da Igreja, vai nos ensinar aqui no número 2587 do catecismo da Igreja Católica, quando vai falar da oração, vai falar sobre os salmos. Olha que bonito. E falar no número 2587 diz que o Saltério, que é o livro dos Salmos, é o livro em que a palavra de Deus se torna a oração do homem. E aí vai citar aqui, veja que bonito isso. Vai falar aqui para nós, vai dizer assim, no Saltério, as palavras do salmista exprimem, cantando-as a Deus, suas obras de salvação. O mesmo Espírito inspira a obra de Deus e a resposta do homem. Cristo unirá uma e outra. Ou seja, Cristo vai unir a obra de Deus e a resposta do homem. Nele os salmos nos ensinam continuamente a orar. Olha que dica que o catecismo está nos dando. Meu irmão e minha irmã, está vivendo dificuldade com o filho na educação? Você que é mãe, que é casado, o marido está aí na cachaça, está aí numa vida de adultério. Em vez de ficar revoltada, murmurando, pega a Bíblia, reze com os salmos. O que fala o catecismo da Igreja Católica? Que nos salmos a gente apresenta a Deus, a gente coloca para Deus, Ele coloca a sua obra de salvação. A obra de Deus, o Espírito Santo inspira a obra de Deus e a resposta do homem. Vai dizer que a palavra de Deus se torna a oração do homem. Você que vive lutando contra um câncer, você que vive desempregado, você que está agora passando por uma grande tribulação, eu não sei qual é o teu sofrimento hoje, meu irmão e minha irmã, mas aprenda a rezar com a palavra. Pega o salmo e reze com o salmo. Chore com o salmo. Descabele com o salmo se for preciso. Ai meu Deus, eu tô aqui. Mas reze com a palavra de Deus, ela tem poder. Coloca a tua oração na oração do salmista. Que lindo isso. A gente tem que parar de ser pessoas, desculpa falar assim para você que está em casa. Nós somos pessoas que chegam para um outro. Eu lembro do Ricardo Sá, que ele falava uma pregação do Cristão 6 horas. Conhece o Cristão 6 horas? O Cristão 6 horas é aquele que diz assim, 6 horas por mim? Eu estou com um problema, 6 horas por mim? Então quer que reze o tempo todo, 6 horas por mim, mas a pessoa mesmo não reza. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E a pessoa mesmo não reza, gente. Não, pode pedir oração da comadre, do compadre, do padre para rezar por você, pode pedir.
Mas reze você também com a palavra. Você está entendendo? É para rezar com a palavra, porque ela é alimento e ela também é remédio. Eu continuo enfermo porque eu não tomo posse do remédio. Sabe aquela pessoa teimosa que você fala, vai no médico, a pessoa, não, eu não vou. Toma o remédio, não quero tomar, não quero tomar remédio. Eu detesto remédio. Aí está lá doente com uma febre de 40 graus lá, não vou tomar remédio. Muitas vezes somos nós diante da palavra de Deus. Não vou. Reze com a palavra. Ela é remédio. Então não seja um esfomeado, não seja um faminto nessa caminhada da vida, porque você não usa a palavra como alimento. Não seja um doente, um enfermo nessa caminhada da vida, porque você não tomou posse do remédio da palavra de Deus. Como combatentes de oração, combatentes na oração, nós temos que ser alimentados e sadios. O guerreiro, para lutar, e lutar bem, ele precisa estar alimentado, revigorado, e precisa estar sadio, com saúde. E a palavra de Deus é fonte de saúde para nós. Então não perca mais tempo. Papa Bento XVI, na Verbum Domini, né, a exortação apostólica Verbum Domini, sobre essa exortação apostólica sobre a palavra de Deus, vai dizer assim no número 86. Olha o que diz Bento XVI. Com efeito, a palavra de Deus está na base de toda espiritualidade cristã autêntica. Lembre-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração. Não é ler só para ter um conhecimento intelectual, porque eu quero conhecer, não, mas leia em oração, deixa a palavra trabalhar em você. Como diz Santo Agostinho, a tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. Quando lês, é Deus que te fala. Quando rezas, és tu que falas a Deus. Então quando eu leio a Sagrada Escritura, Deus está falando comigo. O que o Senhor quer me falar hoje com a tua palavra? Isso está no diário espiritual, é um dos processos dentro do diário espiritual. O que Deus está falando comigo com essa palavra? Deus fala comigo, e quando eu oro, eu estou falando com Deus, rasgando o meu coração a Deus. Orígenes, um dos mestres nessa leitura da Bíblia, defende que a inteligência das Escrituras exige, ainda mais do que o estudo, a intimidade com Cristo e a oração. Então é bom estudar a palavra de Deus? É ótimo, gente. É necessário estudar a palavra de Deus? Claro que é. Mas Orígenes dizia, mais do que o estudo, é preciso ter intimidade com a palavra de Deus, com Cristo presente na palavra, através da oração. Eu me recordo que meu filho Jonas, quando era pequeno, veja como a palavra é remédio. Ele viu um vídeo na escola lá que um amiguinho mostrou para ele, ele era pequeno, ele ficou com muito medo. E aí ao final, ele ficou com muito medo e não conseguia dormir à noite. E aí, minha esposa trouxe para mim a situação, eu fui lá e rezei por ele a noite antes dele dormir. Rezei. E eu rezei com a palavra. E a palavra que Deus me inspirou a trazer para ele era João 16, versículo 33. Eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. João 16, 33. Tende coragem, eu venci o mundo. Meu filho tomou posse daquela palavra. E aquela palavra foi remédio para o seu coração de criança. Ele até dizia, papai, posso ficar com essa palavra? Eu falei, pode, filho. Ele ficava com a Bíblia aberta. A insônia foi embora. A perturbação foi embora. Meu filho voltou a dormir igual uma pedra. Porque a palavra de Deus não é pomada nem erva que os curou, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura. E tudo cura é tudo cura. Meu filho foi curado, foi liberto daquela insônia, daquele medo, daquela angústia interior, ainda criança, pelo poder da palavra de Deus. Porque Jesus dizia a ele, Jonas, meu filho se chama Jonas, dizia para ele, tende coragem, não fica com medo não, pode dormir, eu venci o mundo. Você está entendendo a força da palavra? Precisamos voltar a rezar com a palavra de Deus. E por fim, por causa do tempo, quero terminar, porque a gente vai ter agora, daqui a pouquinho, um encontro com a palavra. O pão da palavra, o verbo de Deus. A palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Eucarístico vai caminhar no meio de nós, para nos curar, para nos libertar. Ele que é o remédio. E por fim, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é remédio. E a palavra de Deus, e aqui é muito importante para nós, ela é uma arma espiritual.
Veja o que diz a palavra de Deus, Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, ele vai dizer o seguinte, aí a gente vai ter a ideia desta palavra que é a arma espiritual. 2 Coríntios 10, 3, diz assim: pois, embora vivendo na carne, não militamos, ou seja, não lutamos, não combatemos segundo a carne. As armas do nosso combate, elas não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Capaz de derrubar, são armas poderosas. Então aqui na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo vai dizer, as armas com que lutamos, elas são poderosas, capazes de derrubar fortalezas. Aí num segundo momento ele vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai falar que essas armas espirituais, que não são carnais e que são poderosas, capazes de derrubar fortalezas, ele vai dizer que a gente tem que se revestir dessas armas. Ele vai falar lá, enfim, Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. A nossa luta, o nosso combate, ele é espiritual, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos malignos espalhados pelo espaço. E aí o que fazer com esse combate que não é carnal? Não é meramente carnal, é espiritual, é contra os espíritos malignos, aqueles mesmo que diziam a Jesus, lá em Lucas 4, vieste para nos destruir, tu és o santo de Deus. E aí Paulo dá a receita, ele ensina o pulo do gato, ele dá a dica, não se desespere. Nesse combate você tem que se revestir das armas. Ele vai dizer, protegei-vos, versículo 13, com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. Aí ele fala, ficai pois de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, os pés calçados com zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação, e agora vem o bonito, e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você vai lutar com essa arma poderosa, você vai pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você vai empunhar. Então o combatente na oração, ele não pode ser um faminto, um morto de fome, ele precisa estar revigorado pela palavra de Deus que é alimento. Ele não pode ser um enfermo, sem forças, ele precisa buscar a sua saúde espiritual, sua saúde em todas as dimensões da sua vida. Ele precisa buscar a saúde na palavra de Deus que é remédio, e ele precisa estar armado. Não dá para lutar com um leão com um palito de dente, gente. Você não enfrenta um leão, e a palavra de Deus diz que o diabo é um leão que ruge procurando a quem devorar. Você não enfrenta um leão com palito de dente. E tem católico, tem cristão tentando enfrentar o leão com palito de dente. Não seja besta, pelo amor de Deus. Um leão você enfrenta com espada, muito bem munido, muito bem armado. Então toma posse. Paulo vai dar no imperativo a ordem, empunhai a espada do Espírito. Empunhai, ergue essa espada. A palavra de Deus, é com ela que você vai vencer este leão que ruge. É com ela que você vai vencer o maligno. E o autor da carta aos Hebreus, lá em Hebreus 4:12, vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus não é uma espada qualquer. É uma espada que traz vida, ela é viva. É uma palavra que é eficaz, ou seja, aquilo que a palavra declara, ela produz. Deus vai falar lá em Isaías 55, assim como a neve, a chuva e a neve caem do céu, e para mim não volto sem produzir o seu efeito, sem ter cumprido a sua missão, também a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim. Veja o que diz Deus lá em Isaías, ela não volta para mim sem ter realizado a sua missão. A palavra de Deus é eficaz, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Então meu irmão, aprenda a tomar posse das promessas de Deus. Está demorando? Deixa demorar, mas continue acreditando, continue esperando, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. A promessa de Deus para a sua vida vai se cumprir, aleluia.
Ela vai se cumprir, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. A palavra dele não é minha palavra, não é palavra de Alexandre, não é palavra de Rogerinha, não é palavra de ninguém que está aqui. É palavra eficaz. O que Deus fala, Ele cumpre. Ela produz o seu efeito. É uma espada poderosa, penetrante. Deixa esta palavra penetrar em você, na sua casa, na sua vida. Para terminar essa pregação, porque já deu tempo, passou voando, né? Pessoal, o ministério pode começar a tocar se quiser. Eu gosto muito de filme de ação. Não sei se você gosta, eu gosto muito de filme de ação. E tem um filme antigo chamado Grande Dragão Branco. Olha, o filme de artes marciais. Eu gosto de filme de artes marciais. E neste filme, O Grande Dragão Branco, tem uma cena que me chama muita atenção. O protagonista do filme, que é o guerreiro, ele quando criança, ele invade uma casa com os amigos. E ele vê uma espada samurai, que é a katana. É uma espada japonesa chamada katana. E um dos amigos pega a katana e começa a brincar com a espada. Nisso o dono da casa chega. E os amigos correm. E ele, o menino, fica lá na sala. Ele pega a katana, a espada, e fica brincando com ela. Nisso chega o dono da casa. O filho dele dá um golpe lá, ele cai no chão. E ele pega a espada e fala assim para ele: não é roubando a espada que você vai ficar com ela, vai conquistá-la. Você tem que fazer por merecê-la. Você tem que fazer por merecê-la. Veja só o que aquele homem diz para ele. Você tem que fazer, você tem de merecê-la. E aí, acontece que ele fala: o senhor vai me prender? Ele fala: não, vou fazer um acordo com você. E aí o menino começa a treinar o filho daquele homem japonês, o mestre. Só que ele vai treinando, ele esparra, então ele apanha. E ele começa a ficar irritado e fala: pô, eu só apanho, você não está me treinando. E ele fala: não, eu te fiz um acordo com você para você treinar o meu filho. Ele fala: não, eu não quero assim. E algo importante, quando ele pega a espada, aquele mestre japonês, ele pega a espada e ele corta o boné do menino. Assim, com um golpe bem rápido, corta a aba do boné. E o menino não se mexe, ele fala: você tem espírito de guerreiro. Olha, você tem espírito de guerreiro, então você vai treinar meu filho. E aí o menino morre. Desculpa dar spoiler, mas o menino morre. E aí o mestre fala: acabou. Não tenho mais descendente. Tudo aquilo que eu aprendi, eu vou levar para o túmulo, porque eu não tenho mais um descendente. E aí o protagonista, que era americano, vai dizer assim: me treine, mestre. Eu quero continuar o seu legado. Me treine. Ele fala: mas você não é japonês. Ele fala: mas me treine. E ele começa um treinamento terrível, exaustivo. Ele apanha e é treinado, até que ele fica bom, vira um guerreiro, habilidoso. E aí na formatura, podemos dizer assim, o mestre chega com a espada, a katana, que quando ele era criança ele não merecia. E ele pega a mão daquele aprendiz, agora já um homem feito. Ele pega a espada no ombro e dá para o rapaz. E o rapaz segura a espada, a katana, e o mestre segura a mão do menino junto com a espada. E com a outra mão ele coloca no ombro cheio de orgulho. Por quê? Porque ele se tornou digno da espada. Você entendeu tudo, né? Nosso Senhor quer isso. Quer que você hoje pegue esta arma espiritual da espada e que você tome posse dela. Vamos deixar Jesus orgulhoso de nós. Que Ele possa hoje pegar na nossa mão e dizer: você fez uso da espada, você mereceu a espada. E para terminar mesmo, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Jesus ressuscitado, glorioso, sentado à direita do Pai, vai dizer em Apocalipse 3:11: eu venho logo, guarda bem o que recebeste, para que ninguém roube a tua coroa. Meu irmão e minha irmã, guarda bem esta espada, porque Jesus deu esta espada a você, a você que está em casa, e a mim também. Vamos guardar essa espada. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, a gente não era digno, mas pelo seu sangue derramado na cruz, nós agora fizemos por merecê-la. Então tomemos posse dessa arma. Com a espada do Espírito venceremos todo o mal. Amém?